Olá, bom dia, muito bom dia. Glória a Deus por mais um dia, por mais um amanhecer, até aqui nos sustentou o Senhor. Amém. Já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, por mais um amanhecer? Se não agradeceu, agradeça, né? A gratidão, ela abre portas, né? Para nossas vidas. É a chave que abre portas para a nossa vida, é a gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Amém. Bom dia, semana começando, né? Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Me chamo Andréia, né? Você que está chegando novo aqui nesse canal, você é muito bem-vindo. Me chamo Andréia e todas as manhãs compartilho aqui o meu devocional diário, né? A minha busca por Deus, lendo a palavra do Senhor, né? E passo isso para a sua vida também, em nome de Jesus. Vamos juntos nessa manhã, né? Se alimentar da palavra do Senhor, buscar, né? A Deus para juntinho da gente, amém? A palavra do Senhor vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada, amém? Então, que nessa manhã você possa pegar sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. E hoje, né, para nossa meditação, eu trago o livro da Bíblia, Mateus, onde vai falar sobre Jesus. Vamos conhecer, né, um pouco da história de Jesus. Amém? Então, o livro de Mateus fala sobre o nascimento de Jesus, né? Onde Jesus foi batizado, a história dele, e a gente vai conhecer um pouco, né? Lendo aqui nesse devocional, o livro de Mateus. Amém? Antes de tudo, vamos orar, entregar a nossa semana a Deus, né? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse amanhecer, Senhor. A Ti te entrego essa semana em Tuas mãos, Senhor. Toma a frente e o controle de tudo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui nesse vídeo, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa esse devocional, Pai. Que a cada manhã, Senhor, Tu venha nos trazer a tua palavra, Senhor, nos dar entendimento da tua palavra, Senhor, que a gente a cada dia venha ter mais sede e fome da tua palavra, Senhor, te buscar sempre a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, né, vamos para o livro de Mateus nessa manhã. O livro de Mateus, ele tem apenas 26 capítulos. Deixa eu confirmar aqui. Mateus, 16 capítulos. É um livrinho, né? Não tão grande. Não, perdoe. Mateus, ele tem 28 capítulos, né? Então, o livro de Mateus, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Amém? Já abriu sua Bíblia aí? Em nome de Jesus, você tem uma Bíblia? Amém, glória a Deus. E se você não tem, compre a sua em nome de Jesus, pois somos filhos de Deus, né? E precisamos ter conosco a palavra do Senhor, precisamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Então vamos ver o que diz o livro de Mateus, né? Logo no capítulo 1, né? Fala sobre o nascimento de Jesus. Amém? Que fala assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem muito justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia andar anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Amém, né? Jesus foi gerado, né? Foi colocado no ventre de Maria, mas por obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que fez Maria gerar, né? Jesus, o nosso Pai, o nosso Criador, né?
que veio para nos salvar, por morrer por nós numa cruz, por mim e por você, por nossos pecados, não é verdade? E a gente está sendo grato a Deus, a Jesus, por isso que Ele fez por nós, por tanto amor, por tanta misericórdia, a gente está sendo grato, que a gente possa sempre, né, buscar a Deus, né, com gratidão, ter olho, coração, né, contritos para Deus, né, reconhecer o que Deus fez por nós, né, ler a palavra do Senhor, orar, buscar a Deus verdadeiramente, amém? A palavra do Senhor diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Deus é tão misericordioso, tão bondoso, né? Que morreu na cruz por mim e por você. Estamos nesse mundo por graça e misericórdia de Deus, mas Ele continua sendo bom, né? Ele continua cuidando de nós, continua nos livrando, continua provendo em nossas vidas, não é verdade? E nós precisamos, né? Honrar a Deus, precisamos conhecer a palavra do Senhor, ler a Bíblia, né, orar, buscar a Deus, não é verdade? Deus nos deixou a Bíblia, né, que a palavra de Deus vai dizer, né? O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Quem o segue não andará em trevas. Então, para que a gente possa, né, ter uma vida de luz, né, sem andar em trevas, a gente precisa seguir Jesus. E para que isso aconteça, a gente precisa estar lendo a palavra do Senhor. E assim a gente vai viver o que Deus deixou para nós. Amém? Veja o que diz no capítulo 2 de Mateus, que é pequenininho também, e eu vou ler para nós nessa manhã. Diz assim, né? No capítulo 2, depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, então Jesus nasceu em Belém da Judéia, né? O nascimento de Jesus foi em Belém da Judéia. Nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo temido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és o menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou enviou-os a Belém e disse: Vão, informa-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem. Avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho, né? Esse é o capítulo 2, né, de Mateus, né? Amém? Segue aqui, né? Esse foi até o versículo 12 de Mateus, o capítulo 2, né? Um pouco da história de Jesus para mim e para a sua vida, amém? Então, nesse devocional, né? Tivemos aí os vídeos anteriores, eu lendo alguns salmos da Bíblia, amém? E agora eu estou meditando no livro de Mateus, né? Conhecendo um pouco da história de Jesus, amém? Então, essa foi a palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ficou aqui, até aqui nesse vídeo, né? Se inscreve nesse canal, deixa teu like, ativa os sininhos das notificações, pois todas as manhãs eu trago aqui, né, a palavra do Senhor para edificar a minha vida e a sua vida. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.